Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre investigação criminal para este canal. Meu nome é Dan e hoje convido a vocês a conhecer o caso do serial killer conhecido como BTK. Vamos nessa? A pequena e pacata cidade de Wichita, localizada no Arkansas, constantemente marcada por fenômenos naturais, viria a se tornar palco de uma série de assassinatos puramente macabros, justamente pelo serial killer conhecido como BTK. BTK correspondem às siglas de Bind, Torture, Kill, que quer dizer, resumidamente, amarrar, torturar e matar. Essa era justamente a forma como o BTK agia. Ele amarrava suas vítimas, torturava e logo depois as matava, da forma mais cruel possível. Esse era normalmente o comportamento padrão doentio de Dennis Rader durante suas ações. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945, em Pittsburgh, no Kansas. Dennis era o filho mais velho. Cresceu em Wichita e seus pais eram William Elvin Rader e Dorothea Mae Cook, que era sua mãe. Ao contrário da maioria dos serial killers, Dennis teve uma infância tranquila e estável. Possuía alguns amigos durante o colégio, mas não era alguém notável. Nas horas que Dennis tinha vaga, ele passava seu tempo caçando pequenos animais. Mas, para a surpresa de todos, Dennis gostava de torturar os pequenos animais antes de finalizar com suas vidas. Mas, embora esse comportamento de Dennis fosse muito estranho, nenhum dos seus colegas conseguia equiparar e pensar que ele poderia ter problemas profundamente no futuro. Há muitas especulações em volta do que teria realmente levado Dennis a cometer seus crimes futuramente. Uma dessas especulações seria que Dennis, quando era mais jovem, teria pensamentos eróticos que normalmente seus colegas da mesma idade não tinham. Segundo relatos, Dennis certa vez entrou em discussão com uma professora, que mais tarde o levou a ir diretamente até a casa dela. Nessa parte do texto, não fica muito bem claro o que realmente aconteceu com Dennis quando ele chegou na casa dela, mas conta-se que ele a espiou pela janela enquanto ela se vestia e, amarrado em cordas, que eu não sei bem como isso aconteceu, esse amarrado em cordas, em que parte essa parte aconteceu, mas ele acabou se aliviando em seus pés. Para os especialistas, a associação das cordas, juntamente com o fetiche doentio que ele tinha, o levou a iniciar sua carreira de ataques em série. Além dos maltratos, Rader lia inúmeras revistas pornográficas. Esse garoto realmente tinha problema. E esses são alguns dos sinais detectados por psiquiatras na maioria dos casos de serial killers. Dennis Rader se tornou um homem de família, se casando com Paula Dietz em 1971 e acabou trabalhando por anos em uma empresa privada de segurança, onde ali naquela empresa ele aprendeu a desarmar alarmes e câmeras de segurança das casas que futuramente ele viria a adentrar. Rader também chegou a se graduar como bacharel em administração e também serviu às forças aéreas na década de 60. Apesar de tudo isso, ele manteve sua vida social enquanto cometia seus crimes, se tornando o presidente do grupo religioso e chefe dos escoteiros. Em 1974, então, Rader cometeu o seu primeiro crime, assassinando uma colega de trabalho, seu marido e os 2 filhos deles. O crime então ficou conhecido como Othello's Family Crime. Joseph Otero, de 38 anos, foi estrangulado em 15 de janeiro de 1974, juntamente com sua esposa, Julie, e 2 dos seus 5 filhos. Eles eram os únicos que estavam em casa no momento que Rader invadiu armado. As outras crianças naquele horário estavam todas na escola, só os 2 que estavam em casa. Logo após invadir a casa, Rader acabou mandando todos eles irem para um quarto, onde, chegando lá, os amarrou.
A ideia inicial era matar Joseph primeiro asfixiado com um saco na cabeça, mas Joseph de alguma forma conseguiu fazer um buraco no saco, mas então Raiden acabou estrangulando com uma meia calça. Julie Otero, de 34 anos, então acabou sendo a sua segunda vítima, logo após o marido. Raiden afirmou em depoimento anos mais tarde que ficou espantado pela tamanha perseverança de Julie, que foi muito difícil matá-la. Sua tentativa inicial de estrangular Julie não funcionou, pois Julie apenas perdeu a consciência, a recobrando minutos após. Mas a segunda tentativa acabou funcionando, infelizmente, e Julie, antes de morrer, pediu que ele não matasse seus 2 filhos. E acabou dizendo ainda, abre aspas, que Deus tenha piedade de sua alma, fecha aspas. A sua terceira vítima, então, foi o filho do casal, Joseph Otero Jr., que tinha apenas 9 anos, quando Raiden estrangulou e o sufocou em seu quarto. Quando o garoto foi encontrado, ele tinha 3 sacos na cabeça. Sua quarta e última vítima dessa família, infelizmente a morrer, foi Josephine Otero. Josephine tinha 11 anos quando Raiden a matou estrangulada. Mas antes de matá-la, infelizmente Josephine teve a morte mais bizarra de todos da família. Raiden levou para baixo para o porão, colocou uma corda em volta de seu pescoço, pendurando-a num tubo. Josephine tinha 11 anos de idade quando Raiden tentou matá-la sufocada. Vendo que não deu certo de primeira, a levou para baixo para o porão, onde ele amarrou uma corda em volta de seu pescoço, ejaculando em suas pernas, e logo depois a pendurou, matando-a de uma vez. O filho de 15 anos dos Oteros então chegou naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, encontrando os corpos de sua família. Raiden havia roubado um relógio e um rádio da casa, e foi encontrado na cena do crime também seu sêmen, o que explicava o prazer absurdo que ele tinha ao matar. BTK então esperou alguns meses antes de procurar sua próxima vítima. Esperou até a poeira ter baixado. Quando voltou então a cometer seus crimes, Raiden entrou em uma casa que estava sem ninguém. Quando Catherine Bright, de 21 anos, chegou em sua casa, ela foi surpreendida por Raiden e foi amarrada. Raiden então a esfaqueou até a morte, no dia 4 de abril de 1974. Quando Catherine foi encontrada pela polícia, ela estava com suas roupas rasgadas, estava sufocada e, mesmo estando viva na hora que foi encontrada, morreu horas depois no hospital. O irmão de Catherine, o Kevin, que tinha chegado na hora que ele estava saindo, na hora que o BTK estava saindo do quarto, foi baleado 2 vezes na cabeça e acabou sobrevivendo. Mais tarde, ele explicou como era o BTK, dando detalhes de seu rosto para a polícia fazer um retrato falado. Ele descreveu Raiden como um cara de porte médio, bigode espesso e olhos psicopáticos. Agora, como é que um cara que desenha me desenha um negócio com essas 3 pistas? Olha, você faz assim, ó, o bigode do cara é espesso, os olhos dele eram de psicopata e ele tinha porte médio. Eu não ia saber nem por onde eu começava a desenhar. Então, depois dessas mortes, começava a grande matança, a grande passagem de sangue que o BTK deixou para trás. Em outubro de 1974, ele deixou uma carta em uma biblioteca, onde assumia o assassinato da família Otero, pois BTK não suportava a ideia de que outros levassem os créditos pelas mortes que ele tinha cometido, já que BTK na verdade estava à procura de fama. A carta então foi rapidamente publicada em um jornal no dia seguinte. A caligrafia horrível e os seus textos cheios de problemas gramaticais fizeram com que os policiais pensassem que estavam lidando com alguém completamente lunático, com problemas mentais e que não teria medo de machucar ninguém. Em sua carta ele escreveu algo que chamou muita atenção dos policiais. Ele escreveu, abre aspas, eu não consigo me controlar. Vocês provavelmente me chamarão de psicopata, estrupador, mas vocês não entendem. Isso é mais forte do que eu.
Há um monstro dentro de mim. Fecha aspas. A semelhança entre os crimes era muito grande. Corpos torturados, amarrados e a falta de objetos nos lugares dos crimes. Até mesmo o fio do telefone e a energia cortada das casas onde ele entrou. Portas arrombadas com facilidade e sempre uma carta onde demonstrava uma sede enorme de atenção. Ele então nessas cartas sempre exigia ser conhecido por todos por BTK. Ele queria mostrar para todos o que tinha feito. Ele queria deixar a população em alerta, com muito medo. Sua esposa, vendo as cartas publicadas nos jornais, chegou até mesmo a comentar com ele: "Olha, amor, esse assassino comete os mesmos erros que você." Dennis Rader confessou anos mais tarde que achou que teria que matá-la, mas sua esposa nunca mais tocou no assunto. Em 1977, Rader invadiu a casa de Shirley Vian, de 24 anos. Ela estava com seu filho em casa. O garoto acabou escutando tudo. Shirley Vian foi encontrada enforcada e amarrada em sua cama. Rader ainda teria colocado um plástico em sua cabeça, uma corda em volta de seu pescoço e amarrado suas mãos e seus pés. Shirley ainda tinha mais 3 filhos, mas nenhum deles sofreu nenhuma lesão, pois foram trancados no banheiro durante toda a ação do assassino. Numa carta em que BTK enviou à polícia, ele contou que o filho de 5 anos de Shirley deixou ele entrar, e enquanto mesmo cometia a barbárie, foi interrompido por um telefonema. Mas o tempo passou e BTK perdeu a tão famosa popularidade que ele tanto sonhava. Então ele novamente precisava ganhar a atenção da polícia. Foi quando ele decidiu ligar para os mesmos. No telefonema ele se identificou como o BTK, serial killer. Disse que tinha cometido todo o crime e que tinha matado Shirley por puro prazer. Logo depois desse telefonema, o mesmo enviou uma carta ao jornal, falando sobre o crime, sobre a morte de Shirley, e comentando outros crimes que até então estavam sem solução. Também fez menção honrosa a serial killers mundialmente conhecidos como Ted Bundy e David Berkowitz, o filho de Sam. No dia 8 de dezembro de 1977, Rader invadiu o apartamento de Nancy Fox, de 25 anos, pulou pela janela e esperou que ela voltasse do trabalho. Ele disse aos policiais que iria apenas amarrá-la e violentá-la, mas no final de tudo ele mudou de ideia e estrangulou com uma meia. Quando os policiais chegaram no apartamento de Nancy, ela estava parcialmente vestida. Os fios de telefone de sua casa haviam sido cortados e ele tinha deixado excrementos em uma camisola. Então mais uma ligação fora gravada pela polícia, em que BTK, novamente, se identificando como um serial killer, havia deixado na secretária eletrônica, em que BTK confessava mais um crime, o assassinato de Nancy. Apesar de seu jogo de gato e rato com as autoridades, Rader incrivelmente foi capaz de manter a sua vida de crimes escondida, oculta de muitos, onde ele trabalhava como uma pessoa normal, agia como uma pessoa normal e conversava com todo mundo, o velho amigo da vizinhança. Aparentemente, para a sociedade, Rader seria um ótimo profissional e um pai atencioso com sua família. Ele e sua esposa tinham tido um filho, seu primeiro filho, em 1975, e uma filha em 1978. No ano seguinte, Rader se formou com honras na Universidade de Wichita, com menção honrosa à administração da justiça. Ainda assim, ele continuou a subestimar as autoridades e estava pronto para atacar novamente. Em 10 de 2 de 1978, Rader manda uma carta, áudio, para uma estação de televisão do Kansas, mais uma vez para se gabar das mortes de Nancy Fox e Shirley Vian. Nesta carta continha um poema cujo título era "Oh Death to Nancy", ou apenas "Oh Morte para Nancy". Em 14 de 6 de 1979, ele entrou na casa de mais uma vítima. A vítima era Anna William, com a intenção de matá-la, mas desistiu após ver que Anna não apareceu em casa aquele dia. Ele foi embora, mas deixou uma carta com um poema que dizia: "Oh, Anna, why didn't you appear?",
que em tradução geral seria: "Ó Ana, por que você não apareceu?" E ainda contando o óbvio, claro, né, que esteve em sua casa, mas como ela não apareceu, ele desistiu de esperá-la. Sorte dela, né? Em uma tentativa desesperada de encontrar e saber quem era o BTK, a polícia colocou na televisão a gravação com sua voz em que ele falava sobre a morte de Shirley, mas nada eles conseguiram, apenas várias denúncias falsas. Depois disso, Rader ficou alguns anos sem agir. Foi então que em 27 de abril de 1985, ele cometeu mais um crime. Mary Head, de 53 anos. Rader sequestrou Maureen em sua casa, em Park City, no Kansas. Seu corpo foi encontrado 8 dias depois de seu desaparecimento. Maureen foi estrangulada e uma meia calça foi encontrada ao lado de seu corpo. E ela morava na mesma rua que o BTK. Mas só em 2005 esse crime foi relacionado com os outros. Cara, eu fico imaginando como é que pode. O cara sempre tinha o mesmo modus operandi. Matava as mulheres, comia calça e tal. Só porque ele ficou alguns anos, eles nunca relacionaram o crime com o BTK. Como é que pode? Às vezes a polícia me surpreende. No ano seguinte, em setembro, ele fez mais uma vítima, Vicky Wesley. Mas a última vítima de BTK conhecida foi Dolores Davis, que foi levada de sua casa em janeiro de 1991. Foi encontrada estrangulada 13 dias após o crime embaixo de uma ponte. Dolores foi encontrada da mesma forma que outras vítimas. Tinha suas mãos e pés amarrados por uma meia calça. E esse crime também só foi relacionado ao BTK em 2005 na mesma conferência. Não se sabe bem o porquê Rader teria parado de matar após essa data do ano de 1991. Mas se sabe que ele teria começado a trabalhar nessa mesma época como homem da carrocinha e usava armas com tranquilizantes para pegar cachorros de ruas. Inclusive, acabou se envolvendo em certas confusões e problemas com donos de cachorros que acabaram sumindo da vizinhança. Estaria BTK saciando a sua fome de matar, aniquilando animais? Já que quando criança, ele cometia essas mesmas atrocidades. E isso devia acalmá-lo, de certa forma. Em 2004, após vários anos do seu último crime, BTK ressurge com várias cartas para a polícia. Nas cartas que ele mandou, continha fotos, carteira de habilitação, objetos pessoais de vítimas e desenhos. Vários desses objetos foram enviados por cartas à polícia e aos jornais. Ele dizia então estar de volta, mas no meio disso tudo, BTK cometeu um erro. Ele enviou disquetes de crimes, com várias fotos de crimes. Em 19 de 2 de 2004, o jornal de Wichita Eagle recebeu uma carta do BTK reclamando sobre a autoria do crime de Wesley, que foi morta em 1986. Dentro do envelope havia várias fotografias do local do crime e uma cópia da carteira de motorista da vítima. Foi a primeira comunicação de BTK desde 1979. Em 15 de 12 de 2004, foi encontrado um pacote lacrado em um parque, contendo documentos de uma vítima. Uma carteira de motorista não reconhecida pela polícia, que foi diretamente enviada para o FBI. Em 15 de 2 de 2005, a TV KSAS recebeu um pacote, contendo uma carta, uma joia e outro objeto. Novamente, todas essas coisas foram enviadas diretamente para os laboratórios do FBI. Quase um mês antes, em 25 de 1 de 2025, a rede de TV KAQE receberam um cartão postal que os levaram direto a uma caixa de cereais com as letras escritas BTK sobre a caixa. O endereço do remetente era de uma das vítimas de BTK. Uma nova geração então começava a ser assombrada por um fantasma do passado. Mas, como dito anteriormente, BTK havia cometido um crime. Em seus pacotes ele teria enviado aquele disquete com fotos dos crimes. Lembram? O FBI sabia que era a primeira chance real de encontrar quem era BTK.
Foi aí então que eles conseguiram rastrear o disquete ao verdadeiro dono, Dennis Rader, e o local onde havia sido gravado, uma igreja. A partir daí então, os policiais conseguiram o DNA da filha de Rader, e então confirmando assim as suspeitas dos policiais e dos agentes do FBI, que fora comparado o DNA sanguíneo dela com o sêmen encontrado nas roupas de suas vítimas. Então, em 26 de 2 de 2005, o chefe de polícia de Wichita, Norman Williams, anunciou a prisão de Dennis Rader. Eles finalmente então haviam conseguido prender o BTK, que foi acusado de 8 crimes em primeiro grau. Durante a sentença de BTK, ele assumiu 10 mortes, com detalhes impressionantes sobre os crimes. O que mais deixou as pessoas impressionadas é que durante os comentários que ele fazia sobre as mortes, ele não demonstrava nem um pouco de arrependimento, nem remorso. Falava com muita facilidade e tranquilidade sobre todos os seus crimes, mesmo com todos os parentes das vítimas presentes ali no julgamento dele. Inclusive o filho de Shirley, que ouviu sua mãe ser morta. BTK então foi julgado e condenado a 10 centenas de prisão perpétua. 175 anos sem liberdade condicional. Mas os parentes das vítimas ainda lamentaram não ver a pena de morte ser aplicada. A esposa de Rader conseguiu se divorciar dele logo após sua prisão. Seus vizinhos ainda levaram muito tempo, custaram acreditar que ele era o assassino conhecido como BTK. Mas ainda hoje existem muitas controvérsias sobre a quantidade certa de vítimas que BTK haveria ceifado suas vidas. Segundo o Dr. Stone, criador do Índice da Maldade, Dennis Rader tem todos os requisitos para ser qualificado como o 22º da lista. O ranking máximo como torturador e assassino, pessoas que sentem prazer em machucar as outras. Agora você pensa comigo, cara. Como é que esse traste ainda ficou em 22º lugar? O bicho era praticamente um demônio. Mas, gente, então é isso. Vamos ficando por aqui. Se tiverem gostado, deixem seus comentários aqui embaixo. Deixem seu like. Ajudem o nosso canal a crescer. Se inscrevendo aqui embaixo. E, por favor, não esqueçam de compartilhar com seus amigos e vizinhos que também gostam de casos reais de crimes. Muito obrigado e falou!